Olá, meus amigos de todo o Brasil. Aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio. E nos últimos dias, nas últimas horas talvez, estão falando muito com relação à China, né? A China que suspendeu a importação de soja de 5 empresas brasileiras. Bom, nós temos que admitir que o Brasil é um país fraco, o Brasil é um país que se tornou colônia da China há muito tempo. É óbvio que a China é um grande parceiro comercial, só que a China hoje já domina o Brasil em todos os aspectos. O Brasil, como um país falido, tem a China como um grande aporte financeiro para que as exportações brasileiras e nós possamos chegar naqueles números que não dizem nada, e eu aqui já chamei os que se dizem entendidos para tentar me contestar, representatividade no PIB, balança comercial. Nós estamos com o agronegócio brasileiro falido sem viabilidade. Falido e sem viabilidade nas operações do setor primário. Não existe viabilidade no campo, estamos quebrados. A China, ela domina o Brasil em todos os aspectos. A China, literalmente, como a gente diz no Brasil, deita e rola. Porque ela tem aporte financeiro, embora a sua economia interna tenha sido abalada nos últimos dias, e isso é um fato verdadeiro. A China internamente está com um problema em termos econômicos junto à sua população, junto ao seu mercado nacional. Mas a China, para quem lembra, num passado não muito distante já desqualificou a soja brasileira com um único objetivo: derrubar os preços. E aí nós chegamos nesse impacto que a China tem economicamente e comercialmente falando no mundo. Devido ao seu poder, ela consegue derrubar preços nos alimentos em qualquer lugar, com exceção dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm respeito com o seu produtor, os Estados Unidos protegem o seu produtor, diferentemente do Brasil. A China faz isso também. Então a China já desqualificou a soja brasileira, derrubou os preços. Porque o Brasil, em termos de produção de alimentos, é um país que produz a qualquer custo e vende a qualquer preço. Nós não temos respeito por quem produz e nos submetemos ao ridículo na hora da venda. Nós falamos em super safra sem a capacidade de estocagem. Falamos em super safra sobrecarregando uma logística e colocando produção fora. Então a China já desqualificou o Brasil, a soja brasileira ano passado, derrubou os preços. Então a China tem poder para derrubar os preços. Por quê? Porque ela tornou o Brasil colônia, o Brasil dependente da China. Se não tiver a China com alto custo de produção, nós não vendemos nada praticamente para ninguém. Nós não sustentamos a tal da super safra porque nós vamos ficar com estoques apodrecendo nos poucos armazéns que temos. Então nós temos que nos submeter à China a qualquer preço, a qualquer custo. A China agora está boicotando a carne brasileira. E o que esse Ministério da Agricultura fraco e omisso nas mãos desse Carlos Fávaro? E olha que os ministros da Agricultura, com algumas raras exceções, foram omissos e ridículos por todo o tempo que por lá passaram. Mas esse Carlos Fávaro consegue ser pior. O Ministério da Agricultura se acovarda, coloca o rabo entre as pernas e se acovarda, sem um pronunciamento forte com relação a essa situação. Por quê? Porque o governo brasileiro também está com o rabo entre as pernas e não tem condições de impor nada à China, porque a China sustenta o Brasil financeiramente a partir dos seus investimentos. Então a China já boicotou a soja brasileira no passado, falando que a nossa soja era de pouca qualidade. A China está boicotando o Brasil agora em termos de carne bovina. Segundo ela, a China, para fortalecer o seu produtor. Nós estamos falando de dois países, Estados Unidos e China, que fortalece o seu produtor e taxa os produtos importados, assim como a Europa faz. E o Brasil, e não me interessa governo, porque o Bolsonaro fez isso também, não mudou essa realidade. Então ele também faz parte desse bolo. Mantém um alto custo para quem produz alimentos e importa alimentos com tributação zero. Isso é a pior realidade de um país. Enfraquece quem produz em duas situações: mantém custos altíssimos e importa alimentos com tributação zero. Então, a China já boicotou a soja brasileira no passado, derruba preço. Está boicotando a carne brasileira e volta a boicotar a soja brasileira, falando em contaminação química ou por pragas ou por insetos. Uma posição vaga, sem apontar o real problema da tão suposta
falta de qualidade ou problemas fitossanitários que a China falou, e o Ministério da Agricultura faz um comentário ridículo, fraco, superficial, dizendo que as 5 empresas, eu estou falando da Cargill, essa suspensão não vai causar problema nas exportações de soja do Brasil para aquele país. Mais uma vez o Ministério da Agricultura mostra que volume está em primeiro lugar, não a condição que eu comercializo, não o preço, não a viabilidade econômica e financeira para quem produz no Brasil. O negócio é exportar a qualquer custo. Por isso que este ministro é o pior ministro que passou pelo Ministério da Agricultura. Não tem qualidade. E nenhum governo brasileiro se preocupa com o desenvolvimento interno do agronegócio. Então esse ministro, a partir do Ministério da Agricultura, se pronuncia de uma maneira que nos entristece, sem objetividade. A China faz um comentário, afirma, também sem uma objetividade. Deixou no ar praga ou insetos ou produtos químicos. Qual é a realidade agora? A realidade é só uma. A China vai derrubar ainda mais o preço da soja brasileira. Porque o Brasil depende da China. Nós somos dependentes da China. A China vai derrubar ainda mais o preço da soja brasileira. O Ministério da Agricultura, acovardado, vai aceitar isso tranquilamente. Não vai se impor, não vai cobrar um posicionamento da China, vai ficar assim como o governo com o rabo entre as pernas, porque nós somos dependentes. Nós criamos esse cenário de Brasil colônia mais uma vez. Infelizmente, os produtores de soja, que já não estavam conseguindo bons resultados, porque o preço da soja, mundialmente falando, despencou, não vai melhorar, a não ser que dê um problema muito sério a nível mundial de produção, a soja vai se manter igual ou até pior os preços no mercado internacional. O Brasil com alto custo de produção, falando até em aumentar a área de soja, sinceramente eu não entendo quem fala isso, por que fala. E se o produtor rural aumentar a área de soja, mostra que realmente esse produtor não tem conhecimento algum. Porque o cenário agora não é um cenário bom, não é um cenário favorável, é risco, o risco é muito alto. Entre investimento na propriedade, custos operacionais totais para quem produz soja, versus preços praticados, a margem de lucro, quando existe, levando em consideração as questões climáticas que afetam a produtividade da lavoura, e essa quebra de safra que está acontecendo, vai ter um impacto financeiro e vai aumentar o endividamento. Quem fala em aumentar a área de produção de soja, literalmente não sabe o que está falando. E esta questão da China é única e exclusiva de poder, porque a China tem poder sobre o Brasil. O Brasil é um país covarde com relação à China. Nós deveríamos estar trabalhando buscando a independência. Independência e capitalização para quem produz, expansão do leque comercial no mercado internacional e, em contrapartida, nós estamos fazendo totalmente o contrário. Direcionando uma produção. Estamos trabalhando uma monocultura no país, que isso é ruim até mesmo para o solo. O Ministério da Agricultura não tem parceria com o produtor rural. Nós estamos correndo sérios riscos, mas em contrapartida, o Ministério da Agricultura, a partir de um ministro que é omisso, está levando o agronegócio cada vez mais para a beira do abismo. A realidade da China, a realidade sobre a soja brasileira, as afirmações da China são vagas e o Ministério da Agricultura lança uma nota tão vaga quanto a reclamação da China com relação à soja brasileira. Essa é a realidade do Brasil há muitos anos. E pelo que eu estou vendo, esse cenário ainda vai perpetuar por muito tempo.